depois de muito tempo sem falar por aqui, muitos afazeres, muito enrolada, com muita coisa para entregar, trabalhos, painéis, palestras. Enfim, tô eu aqui de volta para falar de um assunto, sim, é mais do mesmo? Não, mas é um assunto batido, sim. A gente vai falar sobre não monogamia, sobre ciúme, sobre incoerências. Vambora? Então, vamos lá. Eu tenho visto até muitos memes, muitos sketches interessantes sobre isso, muita brincadeira legal sobre a questão, né, a zoação em cima da não monogamia. Que pra mim pode ser uma definição mais ética, pode ser um comportamento mais ético, mas ela não deixa de gerar sofrimento. Se for para sofrer, vai sofrer se descobrir uma traição ou se tiver uma relação aberta, não monogâmica. Essa é a minha teoria, ninguém é obrigado a concordar. E, aliás, eu aviso, vou dar spoiler aqui, que vou dar algumas opiniões não populares para vocês e espero que vocês compreendam que faz parte, né? Cada um tem a sua opinião, enfim, não precisa ser apedrejada por causa disso. Queria comentar um ponto. Sobre não monogamia, tem uma versão nova, que eu achei bastante interessante, inclusive, porque eu sempre brincava, até falava com as minhas amigas, gente, essa história de não monogamia é meio tortura, né? Porque você tem que ser não monogâmico e você tem que deixar o outro a par de tudo. Então você tem que contar pra pessoa com quem você tá, que teoricamente é o oficial, é o teu relacionamento oficial, que você saiu com fulano, deu pra fulano, comeu fulano, fulana, papapá. Isso é tortura. Não precisa. Né? É aquilo que eu falo do ângulo da liberdade, do ângulo da privacidade. Você pode ter relações com um pouco de privacidade, desde que o acordo, para não ser traição, para não ser uma coisa que deixe um de fora e que magoe, né? E que seja feio, antiético, desonesto. Você pode sim ter um acordo claro, mas com isso não precisa ser um acordo que, poxa vida, que todo mundo tenha que saber de tudo. E aí, você gozou? Quantas vezes você gozou? Não, como é que foi? Vocês saíram? Vocês se beijaram? Ah, gente, que isso? Isso pra mim é quase uma piada. Eu acho isso tão irreal, eu acho isso até uma provocação, tá? Mas dizem que tem casais não monogâmicos assim. Eu fico chocada. Bom, vamos lá, voltando. Agora se fala em DADT, ou seja, Don't Ask, Don't Tell. Não perguntem ou não conto. Que é exatamente o que eu estou dizendo. Temos um acordo aberto em que a gente vai fazer coisas sozinho, pode ter... Aí estabelece as regras. Pode namorar, pode paquerar, flertar, pode sair com outra pessoa, pode sair com outra pessoa quantas vezes, pode levar um relacionamento paralelo, sai uma vez só. Cada um cria seu contratinho ali, né? E cumpre seu contratinho, porque o que é combinado não sai caro. Mas não precisa ficar perguntando, tá? Isso tem uma lógica. Você sabe que a pessoa tem aquela liberdade, o outro também sabe, um não pergunta pro outro, e no momento que estão juntos, estão bem, estão felizes, estão curtindo e vão tocando a vida assim. Você não concorda? Beleza, eu também não faria isso, né? Não conseguiria, talvez. Não sei, mas acho que não. E aí, tá tudo certo, mas eu tô falando aqui de respeito ao outro, e eu acho que dentro de uma linha de raciocínio fundada na ética, na transparência, na lisura, eu acho que faz sentido sim. Eu acho que tem um acordo, mas um não magoa o outro contando detalhes, não gera ciúme, não gera tanta insegurança, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, então não vendo fica melhor. Beleza, achei dentro dessa coisa da não monogamia, achei isso bem inteligente e bem, assim, protegendo o outro de dor, de sofrimento. Se isso dá certo ou não dá certo, não sei. Mas aí agora vem um outro lado, que é o lado dos relacionamentos digitais, dos relacionamentos não físicos, aqueles que acontecem nas redes sociais. Bom, eu escrevi, inclusive, no meu livro, para quem não sabe, eu tenho um livro em todas as melhores livrarias do Brasil chamado A Vida Online Como Ela É. E nesse livro, além de contos inspirados nisso tudo, nessa traição virtual, nessa microtraição, eu tenho um artigo, uma crônica sobre microtraição. O que é microtraição? É a traição na internet, é a traição virtual, não chega a se consumar. Parece que o marido da Isa praticou esse tipo de traição com ela, foi quando ela veio a público super magoada, ela estava gravidíssima e pegou coisas dele no WhatsApp. É o que eu digo, não machuca menos. Machuca igual a ver na rua, igual a saber por alguém, machuca até mais se bobear, porque você vê a pessoa falando coisas que você na rua só veria a sombrinha lá, o beijo e tal, mas não veria o que está sendo falado. Então, a traição virtual, ela existe. Uns chamam de microtraição e outros de traição virtual e outros de traição, ponto. A questão é, microtraição é traição ou não é? Aos que digam que não é e aos que digam que é. E aí eu venho com o seguinte pensamento. Se traição é tudo que dois sabem e um não sabe, a microtraição é traição. Que você tá falando ali escondidinho no celular, a pessoa que é seu parceiro ou sua parceira não podem saber. Deus me livre, se abre com a senha, você tem que apagar correndo, se pega, papapá. Então microtraição é traição. A minha pergunta é outra. A microtraição tem o peso da traição? Ela gera as consequências que uma traição convencional gera? Isso é para pensar, porque agora eu vou linkar as duas coisas. O DADT, o Don't Ask, Don't Tell, DADT, ele poderia sim se aplicar às redes sociais, porque, gente, de boa, é impossível querer controlar essa vitrine que passa na frente da gente o dia inteiro.
todos nós, homens, mulheres, de todas as idades, todos os casados, solteiros, divorciados, todo mundo nesse universo que tem a rede social, claro, é exposto a essa vitrine. Ah, no tempo do vovô e da vovó também era assim. Não tinha a mesma velocidade, não tinha a mesma quantidade de gente. Parece, eu falei isso até no meu painel no Innovation Week, o scrolling, né, o dedinho ali, os aplicativos de namoro, eles parecem infinitos. A sensação que a gente tem é que é infinito, e é mesmo, ou deveria ser, infinito de pessoas. Então você tem ali uma opção que nunca acaba, as suas opções nunca acabam, você vai sempre ver gente. E essa sensação de que nunca acaba, que tem sempre gente nova, e que a toda hora você vê as pessoas, e outra coisa também, você pode ter uma admiração, uma coisa platônica por alguém nas redes sociais, ficar encantado com alguém, idealizar alguém nas redes sociais, tudo isso entra dentro do caldeirão da microtraição. E aí vem o meu ponto. Se você quer levar uma relação saudável com seu parceiro ou sua parceira, que eu tô falando para homens e mulheres, o melhor é relevar as questões das redes sociais, que são chamadas de microtraição, relevar pelo menos em parte. Qual é o limite? Deu oi é microtraição? Disse você tá bonita é microtraição? Fez uma conversa um pouquinho mais picante é microtraição? Convidou para tomar um café que nunca vai sair, esse café nunca vai ser virtual, é microtraição? Tem que entender que limite é esse, mas se não der uma colher de chá, se não der uma maneirada, a vida se torna um inferno. Porque a não ser que você exija para se casar que todo mundo saia de rede social. E ainda assim eu tenho dúvida se a pessoa não vai ser exposta a nada. Então, para terminar, fica aqui uma sugestão. Mesmo para quem não tem relação não monogâmica, para quem tem relação convencional monogâmica, vale pensar no DADT como um amenizador dos problemas, das desconfianças, das inseguranças causadas pelas redes sociais, um amenizador nas redes sociais do seu parceiro ou parceira. Ao invés de ficar enlouquecido, querendo pegar senha, Não, eu não pego senha, eu não vejo, eu tenho a senha só para casos de segurança, porque eu confio muito no meu marido e na minha mulher. Ok, a gente confia. O problema é que às vezes nem a gente confia na gente. A gente tá vendo um troço, quando vê, já tá... Enfim, a gente é humano, todo mundo é humano. E para amenizar esse sentimento, eu acho que o DADT cai muito bem nas questões de microtraição, ou de simplesmente flerte virtual, ou de simplesmente scrolling de tela, né? No Instagram, no TikTok, onde quer que seja. Fica aqui uma reflexão para vocês, tá? A microtraição pode ser amenizada por esse DADT típico das relações não monogâmicas só para dar uma maneirada no casamento, porque a gente sabe que a maioria das coisas não leva a nada. Ninguém sai da tela, ninguém trai ninguém, ninguém vai pra rua, leva ninguém pra cama. É só uma diversãozinha, um gamezinho ali. Não tô defendendo, tô só dizendo que é vida real. É isso que acontece com a maioria das pessoas. E se a gente amenizar, se a gente superficializar, talvez os relacionamentos fiquem mais saudáveis e menos sufocantes. Beijo pra vocês e até a próxima.